Hello, darlings! Estamos de volta, mais um vídeo, mais uma coletânea, como vocês puderam ver aí pela capa, né? Semana passada eu falei da All the Way, da Celine Dion, na retrasada The Ballads, da Mariah Carey, e por coincidência chegamos agora ao Greatest Hits da Whitney Houston, Dona Whitney Houston, como eu gosto de chamar ela por aqui, então vem que tem história pop. Mas para falar dessa coletânea, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Sabe quando o artista ele tá assim no auge da vida dele, da carreira dele, da relevância, do sucesso, tudo mais e tudo bom? Então, quando a Whitney lançou o filme Exhale, né, lá em 95, essa música foi responsável por colocar ela num novo patamar de sucesso. A música Exhale, né, é da trilha sonora do filme Waiting to Exhale. Aqui no Brasil ficou conhecido como Falando de Amor, do qual Whitney também era protagonista. Essa faixa, né, que é a faixa título do filme, ela foi a terceira música na história, assim, de todo sempre, 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 a estrear direto no primeiro lugar da Hot 100 lá nos Estados Unidos. E também acabou sendo o 11º e último single de Whitney a pegar o primeiro lugar. E não para por aí não, esse single também deu a Whitney Houston uma nova coroa, né, ela se tornou a cantora a mais que mais vendeu singles físicos na história da Associação da Indústria de Gravação Americana. E com tanto sucesso, a gravadora queria espremer esse limão ao máximo que ela pudesse. Em agosto daquele ano, ainda em 95, a revista Billboard divulgou que o primeiro álbum de grandes sucessos da Whitney Houston seria lançado ainda naquele ano, só que a gente sabe, não veio aí. Depois, em julho de 96, já quase um ano depois dessa notícia, a Billboard voltou a resgatar essa fofoca. Dessa vez, a notícia apontava para um lançamento ali de outono, né? Ou seja, no fim do ano seria lançado então o tão falado álbum de grandes sucessos. Adiaram de novo e os boatos, né, sobre essa coletânea se arrastaram até 1997, até 1998. A própria Whitney Houston falava que o Clive estava no pé dela para que ela gravasse, né, quer dizer, lançasse logo esse álbum. E aí, focada, né, tanto ela quanto o Clive, em lançar essa coletânea tão aguardada, em 98, Whitney volta ao estúdio para gravar algumas músicas inéditas que serviriam para completar essa coletânea. Mas a química, né, no estúdio foi tanta que tanto a Whitney quanto o Clive decidiram que eles tinham material ali para lançar um álbum de inéditas. E foi assim que o My Love Is Your Love foi lançado. Já tem vídeo aqui no canal falando tudo sobre essa era, então vou pular a explicação, mas como tudo na vida, como na minha vida, como na sua vida, como na vida de todo ser humano nesse planeta, nem tudo é perfeito e nem tudo é facilidade. Apesar do sucesso comercial gigantesco de My Love Is Your Love e toda a produção, ou quer dizer, promoção desse álbum, a turnê e tudo mais, a vida particular de Whitney começou a chamar tanta atenção quanto a sua vida na música. Foi nessa época que ela começou a se tornar o centro de notícias e sensacionalismo e críticas por conta de cancelamentos, né, de compromissos, de shows, de promoções e tudo mais, assim como começou a circular notícias sobre a dependência química de Whitney Houston. Um misto assim de auge profissional e ao mesmo tempo uma crise pessoal em sua vida, em seu casamento e em todas as áreas ali que cercavam ela. E meus amigos, é inevitável falar de Whitney Houston sem ter que uma hora ou outra passar por esses fatos da vida dela. Afinal de contas, é parte canônica da história. Mas eu não quero pesar o clima nem fazer desse fato um tropeço na nossa jornada da discografia da Dona Whitney. E eu tenho dois motivos para isso. O primeiro é que todo mundo já sabe tudo o que aconteceu. Todas as escolhas de Whitney, conscientes ou não, já levaram a maior consequência que poderia levar, e eu não vou dar palco aqui para isso. O meu foco é falar sobre a vida artística dela, o legado musical dela, de fã para fã, bem tranquilo. E o segundo ponto é porque existem, apesar do meu canal ele ser listado no YouTube para não aparecer para crianças,
ainda assim crianças chegam aqui. Então tem criança que assiste junto com a mãe, que assiste junto com o tio, que assiste junto com um primo, que já me mandaram mensagem. Tem criança que usa a conta dos pais e acaba encontrando aqui o canal, e eu acho que o mais importante é receber uma nova geração de pequenos fãs e falar de Whitney Houston. Então, eu vou simplesmente pular tudo isso da vida dela e quem quiser procure em outro lugar, mas aqui não vai ter. Agora seguindo, após a turnê do My Love Is Your Love, que aconteceu em 99, o tão aguardado álbum de sucessos veio aí. Além dele trazer todas as faixas, né, que foram número 1 lá na Hot 100 da Billboard, todas essas 11 faixas, sejam elas em versões originais, ou versões editadas, ou remixes, ela também acabou incluindo outros singles, acabou incluindo algumas músicas que ficaram de fora de um lançamento oficial dentro de algum álbum, ou que estavam assim pulverizadas em outros álbuns de outros cantores, do qual Whitney foi participação. Mas o The Greatest Hits chega com 4 inéditas na voz de Whitney. 2 são músicas completamente inéditas e 2 são regravações. Same Script, Different Cast é um dueto com Deborah Cox, e na época a crítica comparou bastante esse dueto com aquele dueto icônico que é a música The Boy Is Mine, da Brandy e da Mônica. Tem também a música Fine, que é inédita e que pra mim ela me lembra assim um pouco do que viria a ser, né, o álbum Invincible do Michael Jackson. E aí na parte das regravações vem aquela música que é o dueto com o Henrique Iglesias. Could I Have This Kiss Forever foi originalmente gravada pelo Henrique Iglesias naquele álbum de estreia dele no mercado dos Estados Unidos, aquele álbum de 99. Só que para a coletânea da Whitney Houston, essa música acabou sendo reescrita e ainda ganhou um remix gostosão. A segunda música, que é uma regravação, é If I Told You That, que já estava lá no álbum My Love Is Your Love, inclusive o mesmo produtor, que é o Rodney Jerkins, ou como ele é mundialmente conhecido, Dark Child, ele volta para trabalhar com Whitney nessa faixa e eles refazem ela assim completamente. A letra, a melodia e tudo muda, e aí ela convida uma pessoa que é ele, né, um dos mais, assim, por quem eu era extremamente apaixonado, um dos crushes da minha vida, o George Michael. E durante uma entrevista ao Grammy de 2000, o Dark Child, ele contou que a opção original para esse dueto era o Michael Jackson. E eu quero morrer! Porque era pra Whitney ser dueto com Michael Jackson lá na música dele, o primeiro single de Bad, a I Just Can't Stop Loving You, mas não deu certo. E aí agora era pra ele ser o feat com ela nessa música. Assim, o destino realmente não quis que esse dueto acontecesse. E pra organizar a estrutura desse álbum, ele foi dividido em 2 partes e aí, né, 2 discos. O CD1 recebeu o nome de Cool Down, né, tipo assim, é mais gostosinho, é mais romantiquinho, é mais titizinho. Focado no R&B e no pop, e em menor escala, as baladas gospel. E aí as faixas, né, Same Script, Different Task e Could I Have This Kiss Forever aparecem no finzinho desse primeiro CD. Já o segundo CD é chamado Throwdown, né, como se aí agora ele é focado nas pistas de dança, nos remixes club, então ele traz, assim, esse lado mais caliente da Whitney Houston, principalmente os remixes com muita influência da house music, e as outras 2 músicas inéditas abrem esse projeto, né, abrem esse lado do álbum. E um dos detalhes que eu mais gosto nessa coletânea é que eu acho que ela é muito bem feita. Ela mostra os 2 principais lados de Whitney Houston, a cantora romântica e a cantora de remixes. Tudo encapsulado, né, com aquela camada R&B, gospel, soul, com um tempero pop que a Whitney Houston tinha. E quem assina as fotos do encarte, a capa e tudo mais, é o lendário David LaChapelle. E eu acho muito icônica essa foto da Whitney no alto de uma cadeira com uma parafusadeira pregando seus álbuns de platina na parede. Eu acho que, assim, é muito legal. Em 2011, essa coletânea ela ganhou uma outra capa e ela passou a ter um outro nome. Ela foi rebatizada de The Essential, né, que é aquela série de discos
que levam sempre esse título: The Essential Michael Jackson, The Essential Mariah Carey, The Essential Barbara Streisand, The Essential Whitney Houston, que pertence, né, à gravadora Legacy. Eu expliquei isso mais certinho lá no vídeo The Ballads da Mariah Carey. E no lugar da capa, que tem a foto do David, colocaram uma outra foto da época de divulgação do guarda-costas, uma foto lindíssima da Whitney, clicada pela fotógrafa Randy St. Nicholas, lá em 92. E assim, depois de anos de adiamento, o Clive Davis finalmente vai a público na MTV News e conta que o álbum de grandes sucessos vai ser lançado naquele ano de 2000. A entrevista aconteceu lá em fevereiro de 2000. A coletânea seria lançada em maio, mas em abril teve um lançamento especial para DJs e colecionadores, que foi o lançamento de um box de vinil que vinha com 4 discos, chamado Whitney The Unreleased Mixes. Esses discos traziam 8 remixes completamente inéditos em versões super estendidas e que era assim um mimo para os fãs, se tornou um item assim de super colecionador. O disco é lançado mesmo lá nos Estados Unidos em 16 de maio e quem comprou o álbum numa rede, né, que vendia discos chamada Circuit City, levou para casa ainda um disco bônus que tinha 2 remixes estendidos da Dona Whitney. No resto do mundo, a coletânea foi lançada um dia antes, no dia 15 de maio. E a diferença é que enquanto lá nos Estados Unidos e Canadá o segundo CD trazia muitos remixes, em vários outros territórios, em vários outros países do mundo, os remixes no segundo CD foram substituídos pelas suas versões originais. E junto com esse CD foi lançado também um DVD, que trazia ali os 20 e poucos clipes da Whitney Houston, tinham performances ao vivo, entrevista com ela, entrevista pro Clive. Era assim maravilhoso esse DVD, ele foi considerado até mesmo inovador nesse sentido, porque ele tinha essas entrevistas, ele era interativo, sabe. E aqui entra um pouquinho da minha história pessoal. Eu conheci a Whitney Houston em 2000, eu tinha 10 anos de idade, estava ali para completar 11 anos naquele ano, e a minha tia eu tenho uma tia que ela sempre me apresentou e continua apresentando música. Ela é maravilhosa. E por coincidência, o nome dela é Mara. Então a tia Mara tinha esse DVD da Whitney Houston e ela me apresentou a Whitney com esse DVD. A mesma coisa aconteceu alguns anos antes, em 96, quando eu tinha 6 anos, que ela me apresentou a Mariah Carey por meio do VHS do Fantasy no Madison Square Garden. E nem preciso dizer, né, que foram momentos decisivos na minha vida, tanto da Mariah quanto de Whitney. Depois que eu vi esse DVD da Whitney, aí sim é que eu fui voltar, né, apesar eu era uma criança na época, né, é claro que na minha primeira infância ali, eu lembro de assistir, ver na TV algumas coisas assim sobre guarda-costas, Whitney Houston, mas não tinha nem repertório para absorver aquilo, né, mas depois que eu vi esse DVD, é que eu fui buscar os outros discos dela. Graças a Deus, tia Mara tinha uma casa, assim, repleta de disco, de CD, de VHS, de DVD, de vitrola, de toca isso, toca aquilo, então ela tinha todos os CDs, e aí que eu fui me aprofundar na Dona Whitney mesmo. Faz 26 anos esse ano, né. Mas volta aqui comigo pra vida da Whitney, não pra minha, né, porque curiosamente, esse álbum ele não foi, assim, tão promovido quanto os outros álbuns dela, sejam trilhas sonoras ou sejam álbuns de estúdio. Mas ela fez uma performance de 20 minutos com um mega medley na comemoração de 25 anos da Arista Records, que é, assim, muito bom. E logo depois ela fez uma mini residênciazinha, mas mini mesmo, em Atlantic City, no estado de Nova Jersey. Foram só 3 shows ali, em um teatro. E depois ela voltou com esse mesmo espetáculo no fim do ano em outro teatro em Las Vegas. Mas, assim, o álbum não promoveu uma turnê. E as 4 músicas inéditas acabaram se tornando single, mas elas foram, assim, muito mais bem recebidas na Europa, no Japão, em outros países, mas lá nos Estados Unidos acabou que ficou assim bem mediano. Só que isso não impediu o álbum de vender. Logo na primeira semana nos Estados Unidos, o álbum vendeu 158.000 cópias. Um mês depois ele já era disco duplo de platina naquele país. O DVD também foi número 1, se tornou um dos DVDs mais vendidos daquele ano e de todos os tempos. Mas nem tudo era festa, né? Por mais que os números fossem bons,
Os, empresários da Arista Records acharam que os números não estavam à altura da Whitney Houston. E eles culparam várias coisas por isso, né, o momento em que o álbum foi lançado, a escolha de singles e até o afastamento do Clive Davis, que saía daquela posição principal da Arista Records e passava a ser substituído pelo L.A. Reid. Mas se nos Estados Unidos os engravatados reclamaram, no resto do mundo tudo foi muito bem. O disco foi número 1 no Reino Unido, pegou o top 10 em mais de 13 países da Europa e alcançou a segunda posição continental ali na Europa, né, ele chegou em todos os discos mais vendidos da Europa, ele pegou o número 2. E até o fim do ano de 2000 já havia vendido mais de 3 milhões de cópias naquele continente. Sem falar que no Japão também vendeu mais de 600 mil cópias e vendeu horrores, assim, em todos os principais territórios. E em 2012, após a trágica passagem, né, de Whitney Houston, essa coletânea voltou a ter um ápice e passou a ser muito consumida e voltou nos charts tanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, quanto do Japão, quanto aqui do Brasil, voltou no mundo inteiro. E agora eu quero saber de você, qual que é a sua história com essa coletânea, com esse DVD? Me conta, porque o vídeo acaba aqui, mas a nossa conversa, você já sabe, continua nos comentários. Então, espero por você.